Por favor, vamos sentando. Primeiro, eu queria agradecer a presença de todo mundo. Muitos aqui não sabem, mas essa competição, né, de chapas do CA não acontece há 6 anos. A gente está muito feliz que isso esteja acontecendo. Isso é muito importante para a faculdade mesmo. O professor Dorival vai ser o mediador. A gente achou que seria uma boa ideia pôr um professor como mediador. E ele vai explicar um pouquinho como vão ser as regras do debate. Eu queria só pedir silêncio para as pessoas enquanto o pessoal está falando aqui na frente, que é difícil falar. E também queria pedir respeito para as chapas que estão concorrendo, que é um trabalho muito difícil mesmo. E também pedir respeito entre as chapas, que acho que vai dar tudo certo. Se o professor quiser iniciar, ele vai explicar como vão ser os debates e aí a gente já pode começar. Já tem bastante gente aqui. Muito mesmo obrigada por terem vindo. Vocês não sabem o quanto isso significa para a gente. É isso. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu estou nessa mesinha aqui de defesa de tese, mas não é só uma reunião para a gente ouvir o que as chapas podem nos oferecer. Eu fui selecionado como mediador, em consenso com as duas chapas, eu agradeço a indicação, e nós temos algumas pequenas regras. Então, as chapas vão ser apresentadas durante 1 minuto. Essa é a primeira, é o começo da apresentação. E vão fazer as suas considerações iniciais. Eu tenho 2 papéis aqui, e nós vamos sortear para ver qual das chapas vai iniciar essa apresentação. Nós temos outras regras que a gente vai lendo aos poucos, mas tem uma no final que vão ser sorteadas 5 perguntas. E vocês podem, durante toda essa conversa, colocando as perguntas, chama alguém, que alguém vai lá pegar a pergunta de vocês e vai colocar na urna para sorteio depois. Tá bom? Então, eu acho que a primeira etapa daqui que vamos fazer é selecionar qual chapa vai se apresentar primeiro. 2 chapas. Contraste, o presidente Pedro Carlos Molo Filho, vice-presidente Marcelo Moreira de Jesus, chapa livre, Júlia Duarte e Miranda, presidente, e vice Roberta Bueno Machado de Campos. Mão direita, mão esquerda? Mão direita. Direita. Quem fala primeiro é a chapa livre. Tem aí 1 minuto para fazer suas considerações. Boa sorte. Bom, gente, primeiro quero agradecer a todos, muito obrigada. É muito importante isso de vocês se interessarem. Gostaria de pedir a palavra de novo, desculpe. É 1 minuto e meio. Tá. Desculpa. É muito importante vocês se interessarem sobre isso. Essa disputa de chapa, eu entrei e teve logo de cara, assim. E eu queria agradecer a presença de todos e também foi muito importante a criação de uma chapa de oposição. Justamente a chapa, a nossa, se uniu muito com isso e a gente lutou muito com as nossas propostas e a gente pretende ganhar essa eleição e lutar, melhorar muito mais do que já estava antes e aprimorar nossas propostas. E é muito bom ter uma oposição com isso, que só faz a gente crescer e se unir muito mais. É isso. Tem tempo ainda. Quer falar mais alguma coisa? Outro membro que quiser falar, ainda tem tempo. Ainda tem tempo. Alguém? Alguma consideração? Não? Eu também quero agradecer todo mundo que veio aqui. Nem preciso falar o quanto é importante isso para a faculdade. Como vai ter muito tempo para falar das propostas, eu vou apresentar a chapa. Nós somos a chapa Contraste, eu sou o Pedro, esse é o Marcelo, esse é o Guilherme Migui, essa é a Luísa, ali está a Bruna, a Juliana, a Janaína, a Caia, a Yasmin, a Gabriela, a Andréia, a Gabriela, o Vitor, estou esquecendo de alguém, a Paola ali atrás, filmando a gente, e o Mortal, e o Guilherme aqui, o mais conhecido como Mortal. Esse debate vai ser muito bom, não sei se tem gente que ainda está indecisa, e é muito importante vocês serem todos vindo, mesmo quem já se decidiu, porque isso é essencial para a gente exercitar a democracia aqui na faculdade. Obrigado. Ainda tem tempo? Quer falar mais alguma coisa?
Ainda tem 30 segundos, quer falar mais alguma coisa? Não. Ok, a segunda etapa do debate vão ser sorteados 3 temas. E cada chapa terá 3 minutos para discursar sobre o tema. Como foi sorteado primeiro a livre, começa então com a contraste. Sorteio. Tema 1. Tema 2. Tema 3. Qual o primeiro? Semana de recepção. Semana de recepção. Contraste. Pode começar? Posso? Bom, eu vou ser quem vai falar. A semana de recepção, nossa gestão começa em dezembro, mas a semana de recepção vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer, e acho que é um dos marcos de qualquer gestão, que a gente tem que receber, além de receber os calouros, eles têm que se sentir bem-vindos. A gente sente que, às vezes, o CA falha muito, em fazer os calouros se sentir realmente bem-vindos. Além das brincadeiras, que tem que ter respeito, o CA tem que se apresentar, e as calouros têm que confiar no CA. A gente quer apresentar o CA, apresentar a faculdade, apresentar todas as dificuldades que os calouros vão ter na faculdade, e fazer que esses calouros se sintam respeitados em qualquer momento. A gente tem uma faculdade que a gente tem a maioria de mulheres. A gente sente que, às vezes, tem pessoas que se sentem desconfortáveis com as brincadeiras. Às vezes falam, não, mas a pessoa aceitou participar. Quem não aceita, tem que ter deixado no canto dela. Quem aceita, tem que ter respeito. Os veteranos, eles são em posição, sempre... Os calouros se sentem em posição sempre inferior, porque eles acabaram de entrar na instituição. O veterano, mesmo o calor aceitando a brincadeira, ele tem que ter respeito e ter bom senso. Isso eu acho que anda faltando muito na semana de recepção. Tiveram até incidentes, como o incidente que aconteceu no InterUSP, que muita gente ficou sabendo, e a gente achou que o CA também faltou no posicionamento. A gente sentiu que o CA meio se posicionou, mas acabou deixando tudo nas costas da Atlética. Todos os calouros que estavam lá, eu acho que eles se sentiram desconfortáveis com a situação, eles queriam, e parece que tudo ficou meio... Eu acho que tudo isso é parte da interação com os calouros, tudo isso é parte não da semana de recepção, mas o ano que os calouros têm, o CA tem que estar muito presente. A gente vai apresentar a parte boa da faculdade, a gente vai apresentar a parte ruim, falar que eles vão ter dificuldade, falar da questão dos materiais, que a gente vai pesar muito, e eles têm que sentir que eles podem vir para a gente. Tanto se tiverem dificuldade com material, com lista, com professores, com veteranos, qualquer coisa, os calouros têm que confiar no CA. Essa é a primeira parte para a gente construir pessoas com mais senso crítico, para a gente conseguir as mudanças que a gente quer na faculdade. E é isso. 50 segundos ainda. Não, tomei. Chapa livre, vocês estão percebendo que a chapa decide quem vai falar. Tá bom? Boa tarde, eu sou a Marcela, para quem não me conhece. Eu entrei na faculdade em 2011, então eu já acompanhei 4 semanas de recepção até hoje, 2 delas como membro de uma entidade que organiza, quase 3, na verdade. E assim, eu acho que todo mundo aqui acompanha, já acompanhou sendo como bicho, sendo como veterano, e sabe que em nenhum momento o CA apoiou nenhum tipo de preconceito, de atividade violenta, exclusão dos alunos, justamente pelo contrário. A gente, inclusive, acho que de 2 anos ou 3 para cá, usa um uniforme, tanto a Atlética como o CA, para ser como uma referência para os bichos saberem a quem recorrer caso aconteça alguma coisa. Então, isso do CA se apresentar para os alunos, no primeiro dia da semana de recepção, que é na segunda-feira, existe sim uma apresentação dos membros, a presidente do CA discursa, o presidente da Atlética também discursa, e se coloca à disposição o resto da semana para estar agregando a semana de recepção, sendo com brincadeiras, com excursão pela FOUSP, sendo com visita dentro da universidade toda. Então, o CA, sim, sempre foi responsável por agregar e receber muito bem os calouros. Alguns tipos de brincadeiras que algumas pessoas podem gostar ou não, é óbvio que vai acontecer. A gente aqui são 800 alunos por ano, e o CA não tem como exigir, essa coisa de respeito. A gente sabe que o CA sempre tentou pregar, mas respeito tem que partir de cada um também. Então, os próprios alunos têm que ter também consciência de como recepcionar os calouros, e se isso não acontecer, os bichos podem recorrer sim ao CA, que a gente vai fazer o possível. Como ano passado, teve gente que o CA viu com vinagre e óleo na mão e estava sol, a gente tirou, porque a gente realmente não quer que ninguém se machuque, não quer
que ninguém saia da semana de recepção, que é um momento tão especial e tão válido, com algum tipo de constrangimento. Então, a gente sempre se colocou à disposição, vamos continuar fazendo isso. Esse ano a gente quer tentar de novo e vai conseguir colocar o trote solidário, seja com doação de alimentos, ou seja como teve em 2011, alguns de vocês aqui participaram ou viram, teve orientação de escovação, teve escovódromo com umas crianças carentes, que foi muito legal. Eu estava nessa semana de recepção, para mim foi muito marcante, meu primeiro mini paciente. É uma coisa muito legal que agregou, a gente quer implantar isso de novo, ou se não for possível, por questões burocráticas, que a gente sabe que acontece, nem que seja doação de alimentos, que também sempre vai agregar, sempre vai fazer bem para alguém, e é isso que a gente prega. O CEA vai estar sempre disponível, como sempre esteve, assim como a Atlética também está. E o professor responsável também, toda semana de recepção, para quem não conhece, tem um professor responsável que fica acompanhando todo o processo. Existe o Disque Trote também, que durante a matrícula, a própria graduação entrega o telefone do Disque Trote. Se algum bicho se sentir, por algum motivo que seja, coagido a procurar algum membro da faculdade, ele tem sim a quem recorrer, além disso, pelo Disque Trote. E o CA está aqui para isso, e a semana de recepção vai acontecer novamente, como acontece até agora, com melhorias, é claro que a gente vai implantar. Acabou meu tempo? Tá bom, obrigada. Professor, se você puder explicar de novo no próximo bloco, que as perguntas vão dar para mim, que eu estou recolhendo aqui, porque muita gente não entendeu por que serve essas folhas que a gente está dando. E explicar também. Vocês receberam aí as folhas para vocês escreverem as perguntas para serem sorteadas no último bloco, tá bom? Para depositar aqui, só procurar eu. Procurar eu. Rapidão, só vou falar assim, a gente vai mostrar quando falta 30 e 1 minuto, mas melhor, a Carol vai mostrar aqui. Eu mostro. O segundo tema sorteado foi cubo e ligas. Cubo e ligas. Quem estava ali começando, acho que são vocês agora. Né? Isso. Agora começa com livre. Novamente sou eu que vou falar sobre isso, pessoal. Como vocês sabem, o Cubo e as Ligas são um projeto que estão relacionados ao CA, são projetos paralelos, todas as ligas e o Cubo também tem uma gestão, uma diretoria própria. E a questão que o CA, o papel do CA, tanto para as ligas quanto para o Cubo, é exercer uma função patriarcal, essa é a palavra, eu acho. Os dois têm autonomia em suas gestões, como alguns de vocês aqui, eu acho que já foram diretores ou membros das ligas e sabem que o CA nunca interviu diretamente em nenhuma ação, tanto do Cubo quanto das ligas, impedindo alguma ação, algum processo. E a gente acha que é muito vantajoso, sim, o CA e as ligas permanecerem unidos ao o Cubo e as ligas permanecerem unidos ao CA, primeiro por uma questão de força. Eu acho que, tanto para patrocínio, quanto para responder diretamente para a universidade, para a diretoria, para o Cubo entrar no calendário acadêmico, tudo isso é feito através do CA, e isso é muito vantajoso. O Cubo tem uma diretoria própria, todo ano ele tem um presidente, vice-diretores que têm autonomia para solucionar. E o que o CA faz é um suporte. Se tem algum tipo de ofício que, por acaso, não foi enviado, deu algum problema, o Cubo pode recorrer ao CA. A gente sempre esteve disponível para dar esse tipo de força, assim como as ligas. A questão também de desvincular o Cubo, que é uma questão que foi levantada pela Chapa Contraste, de desvincular o Cubo do CA, para vocês, que não sei, todo mundo está sabendo, a proposta deles é talvez criar um CNPJ próprio para o Cubo. Um CNPJ ele gera, além de todos os desgastes burocráticos, de ter que registrar a gestão anualmente em cartório, e tudo isso, além de tudo, gera gastos. Então, assim, é claro que o Cubo pode ter ideia de querer ficar autônomo um dia, e se isso um dia for vantajoso para o Cubo, e para o CA, e para a FOUSP, para o Congresso crescer, e está no parâmetro como o Cubo desvinculado do CA, e se isso for viável para o Cubo, o CA vai apoiar, e todo o apoio que a gente oferece hoje de disponibilidade de ajudar com ofício e tudo isso, vai ser mantido. Não é porque o Cubo se desvincularia do CA que o CA deixaria de apoiá-lo. Mas isso tem que ser vantajoso para o Cubo. A gente sabe que esses gastos financeiros, esses trabalhos burocráticos de cartório e CNPJ, talvez para o Congresso não seja vantajoso nesse momento. Então, acho que a gente tem que sentar e conversar diretamente com os diretores atuais para resolver essa questão. 30 segundos.
Tá. E sobre as ligas, eu queria até citar um exemplo sobre as ligas. O Vitor Adriano está aqui para não deixar mentir. Acho que foi uma semana atrás, a Liconf, que é a Liga de Cirurgia, teve um problema financeiro e precisou recorrer ao CA para solucionar isso. O CA estava disponível, a Mariela, que é representante em relação a todas as ligas, o ajudou em nome do CA e resolveu essa questão. Então, acho que é um belo exemplo. Obrigada. Adorei esse negócio de carnavalesco, é ótimo. É o máximo isso, gente. Então, sou Guilherme, mais conhecido por todos aqui, pelo menos a maioria como Mortal. Eu vou falar para vocês a nossa proposta para o Cubo. O Cubo sim, ele é o filho do CA, só que todos os anos existe uma comissão independente do CA que tem que tocar o Cubo. O que acontece? Essa comissão tem que reportar ao CA qualquer valor que receba de patrocinadores e qualquer valor que vá gastar. Como o CNPJ do CA tem irregularidades, isso faz com que muitas empresas desistam de investir no Cubo, porque vão encontrar burocracia e o Cubo tem que recorrer, muitas vezes, graças ao CNPJ irregular do CA, a usar o CNPJ da Atlética, o que fica confuso e cria embaraços. A nossa proposta é conversar com a comissão do Cubo e, se por vontade dela surgir a necessidade de criar um CNPJ para o Cubo, isso será feito. Tudo bem? O que mais? O CA, no ano de 2013, conversando com a gestão, o tesoureiro André disse que existiu uma dívida do Cubo com o CA. Essa dívida foi sanada e no Cubo desse ano, o Cubo gerou lucro. Esse lucro o CA fez questão exigiu, não fez questão, que fosse repartido entre Cubo e CA para cobrir dívida de festas. É um ponto. O que a gente pretende é que o Cubo seja independente, tenha que se reportar ao CA como só um projeto do CA, e não como o CA ser dono do Cubo e, quando é premiado o Cubo como um congresso de excelência, um projeto muito bom para a faculdade e para a Universidade de São Paulo, quem receba os louros da vitória seja o CA, não a gestão do Cubo. Agora eu vou falar sobre as ligas. O Vitor, ele é presidente da liga, eu sou vice-presidente. E na última semana ele recebeu essa ajuda importante do CA. Só que durante o ano completo, todas as reuniões que teve do CI, em nenhuma a diretora financeira do CA esteve presente para mostrar o caixa das ligas. Ou seja, as ligas trabalhavam sem saber quanto dinheiro tinha. Eu digo isso porque eu estava lá, nas reuniões, tudo bem? Se vocês acham que é mentira, tudo bem? Eu estava lá e em muitas reuniões eu representei o CA sozinho. E podemos pedir a pauta. Não foi ligas? O próximo, projetos sociais. Agora é o livre. Vamos lá, vamos lá. O próximo tema selecionado vai ajudar um pouquinho a complementar a falta de tempo que ele teve. O próximo tema sorteado foi projetos sociais e começa com contraste. Não, a contraste acabou de falar, então. Mas eu não sorteio, quem está acontecendo, ela falou 2 vezes. Pode iniciar? Boa tarde, todo mundo. Meu nome é Luísa. Para quem não sabe, eu estou no 2º ano da faculdade, fui diretora de projetos sociais, agora dessa última gestão.
Na verdade, assim, em relação à importância dos projetos sociais, eu não quero me estender muito aqui, que acho que grande parte da faculdade já sabe da importância dos projetos, tanto para os alunos quanto para os professores e também para a comunidade que recebe. Acho que todo mundo sabe disso, então eu não vou me estender nesse ponto. O que a gente queria deixar mais focado mesmo em relação aos projetos são as nossas propostas concretas em relação a eles. Em primeiro lugar, a gente quer dar continuidade aos projetos que já vêm acontecendo, aos projetos tradicionais que vêm acontecendo, junto com a comissão de projetos sociais dos alunos e junto com a comissão dos professores, ambas que foram recentemente criadas. A gente pretende dar continuidade a eles e, além disso, trazer como novidade nos projetos já existentes e, quem sabe, nos futuros projetos, a participação da Atlética, caso ela esteja interessada nisso, em colocar, por exemplo, atividades recreativas nos projetos sociais, coisa que talvez seja muito interessante para ambos os lados, tanto para a questão da organização das crianças, quanto para a Atlética também desenvolver esse lado. E também as ligas, caso elas queiram utilizar participar dos projetos para aplicar algum tipo de conhecimento deles, fazer algum tipo de levantamento epidemiológico, por que não utilizar dessas oportunidades? E acho que eu queria levantar também uma coisa que é muito importante, que é, acho que principalmente a questão da autonomia da Comissão de Projetos Sociais. Acho que o que vem sendo feito ultimamente, que vem sendo colocado pelas últimas gestões do centro acadêmico, os projetos sociais acabaram, de certa forma, sendo utilizados como um método de demonstrar trabalho, de forma de método, ou até mesmo de escudo para o CA demonstrar trabalho, mas a própria criação da Comissão de Projetos Sociais já demonstra que o CA não tem como entidade única uma organização própria para os projetos sociais, necessitando de um outro tipo de comissão para ajudar. Então, a gente defende cada vez mais essa autonomia da comissão, embora a gente saiba que ela ainda não tem estrutura para ser autônoma agora. Então, a gente propõe, em primeiro lugar, uma organização dos livros de conta da Comissão de Projetos Sociais, de forma que tudo que entre dos projetos, principalmente no que diz respeito a patrocínio, seja utilizado única e exclusivamente para os projetos, e não para outras finalidades dentro do centro acadêmico. E cada vez mais desburocratizando essa interação entre as duas entidades. E isso a gente coloca, como a gente já mostrou na nossa carta proposta e nas nossas publicações do Facebook, servirá também para descentralizar poderes da mão do centro acadêmico e para que esse consiga focar suas forças em coisas que a gente considera que são, de fato, papéis do CA e que não devem ser utilizados. O trabalho não deve ser feito porque já existem comissões que deveriam arcar com isso. Bem, o próximo bloco, cada chapa poderá... perdão. O que é? Eles têm que falar. Projetos sociais. Peraí, acho que eu tinha. Bom, gente. Está funcionando? Está funcionando. Bom, gente, antes eu queria só falar uma coisa. Antes de vocês acreditarem em tudo que está sendo dito nessa mesa, eu quero, por favor, que vocês pesquisem e saibam direito o que está sendo dito aqui. Sobre projetos sociais, a gente acredita que os projetos sociais são de extrema importância, tanto para a formação do graduando, quanto para as pessoas carentes que a gente atende. E não por desencargo de consciência, como já foi dito pelo vice-presidente da Chapa Contraste em reunião com a Chapa Situação. Os projetos que foram criados pelo Centro Acadêmico são muito bem vistos e, como foi deixado claro na nossa proposta, eles terão continuidade, sim, e serão melhorados, além de buscarmos parcerias com outras faculdades, tanto dentro como fora da USP, como até foi feito no Munhoz, que foi levado à MED, enfermagem, à Nutri e até ao Odonto da Unip. Em relação aos alunos do noturno, a gente quer fazer o seguinte: metade do pessoal aos projetos de sábado vai sair no período da manhã, que seriam os alunos do diurno, e a outra metade, que seriam os alunos do noturno, vão sair no período da tarde. E que seria um pouco inviável a proposta feita pela Contraste de que os alunos seriam liberados da aula e não receberiam falta pelo professor. Isso não é viável, até porque, mesmo se o professor liberasse, os alunos perderiam a matéria ministrada da aula. Não faz muito sentido. Além disso, como foi dito, a gente pretende fazer estudos socioeconômicos justamente para ampliar os lugares para fazer
outros projetos. E esses estudos, na verdade, seriam realizados como pesquisa mesmo, socioeconômica, e no período da semana, de manhã e à tarde, também para facilitar para os alunos do noturno. E, após realizarmos esses estudos, a gente, no mesmo dia, seria feito um ensinamento para as crianças sobre escovação e higiene básica, aplicação de evidenciador de placa, escovódromo e, por fim, aplicar o flúor, né? Ensinando as pessoas passo a passo da saúde bucal. Por fim, é sabido que os projetos sociais precisam do centro acadêmico, que, além de servir como apoio, facilita muito nas questões burocráticas, tanto para a liberação de ofícios, quanto na parceria com escolas e comunidades que são realizados. Em todas as faculdades que realizam projetos, eles estão vinculados ao centro acadêmico, porque a gente tem experiência suficiente para sabermos a importância disso. E, bom, a comissão de projetos é muito legal, é interessante, só que não está ligada ao CA, justamente porque são alunos que não têm interesse muito no centro acadêmico, e essa comissão, infelizmente, não tem força para o diretor. Tipo, é isso. Bem, não se esqueçam das perguntas que estão sendo recolhidas aí, né? O próximo bloco, as chapas vão fazer perguntas para outra chapa. E as regras são o seguinte: o questionamento pode durar 1 minuto, a resposta 3 minutos, a réplica 3 minutos e a tréplica 1 minuto e meio. Quem começa é livre para lá. Tá. Eu queria questionar... Quer mudar? Você questionou? Não. Tá bom. Então, a minha primeira pergunta vai ser mais ou menos com o tema posicionamento político, tá? Então, lá vai. O CA, até então, foi formado por pessoas que se interessaram em ajudar as diretorias, independente de suas convicções políticas pessoais. A formação da chapa Contraste, então, poderia ser entendida como uma proposta de posicionamento político divergente ao atual, visto que, em termos de propostas organizacionais, ambas as chapas são semelhantes? Boa pergunta. Muita gente fica querendo dividir, em época de eleição, principalmente, pintar todo mundo, colocar de um lado ou de um outro, pintar de vermelho ou de azul. Não tem pergunta se a nossa chapa é de esquerda, se a nossa chapa... Gente, a gente é uma chapa estudantil. A crítica que a gente fez ao modelo do CA anterior, antes, que era da chapa única, onde as pessoas convergiam e depois existia um plano, não tinha eleição, não tinha isso que a gente está fazendo agora, não quer dizer que nós temos posicionamento político quanto... Isso é diferente. A diferença da nossa chapa e a nossa crítica ao modelo do CA é a nossa chapa, nas ideias vieram antes das pessoas. A ideia da nossa chapa surgiu durante a greve, quando estava sendo discutida a questão dos materiais, teve a reunião do reitor, que muita gente ouviu, ele no auditório cheio, falar que não sabia que a Odonto pagava R$15 mil de materiais durante o curso. Isso foi juntando a nossa chapa, e nossa chapa se juntou depois com essa ideia e juntamos outras. Nós, com base nas nossas ideias, formamos nossa chapa. Isso é diferente de um discurso superficial sobre direita ou esquerda ou posicionamento político. A nossa crítica é que o modelo de chapa única, que acho que vocês ainda estão se comportando na campanha como a chapa única, é que primeiro chegam as pessoas, porque não culpo, porque nos outros anos não teve interesse de mais pessoas para o CA. Primeiro chegam as pessoas, depois falam, ok, estamos no CA, o que a gente vai fazer? Essa é a diferença que a gente colocou na proposta. Não questão de nós somos uma chapa de esquerda, eles são uma chapa de direita. Realmente, se nossas ideias foram de esquerda, a deles também são. Se tem membros de posicionamento político nas duas chapas. A diferença que a gente colocou é essa, não sobre posicionamento político. A gente quer representar todos os alunos, independente... A gente não quer agradar todos os alunos, por isso que a gente está em eleição. É impossível agradar gregos e troianos. Isso que a gente pega no pé da chapa deles. Mas a gente, sim, eleito, vamos, sim, representar todos os alunos. Réplica, 3 minutos. Tá. Não começa. Pode começar.
Bom, sobre essa questão, a gente queria deixar claro que o CA sempre foi feito dessa forma, porque o CA é uma entidade aberta. Por isso mesmo, até a gente nomeia a nossa chapa de chapa livre. Porque o CA é uma entidade para aquelas pessoas que se interessam, elas não precisarem esperar a próxima eleição ou se unirem a pessoas que têm o posicionamento, o pensamento semelhante, que foi o que foi dito por um dos diretores quando veio procurar a chapa Restauração, que é a chapa atual, para inscrever essa chapa. Inclusive, eles disseram que não iam agregar a todos, até alguns membros da chapa atual gostariam propuseram a questão de ter uma chapa unida, que isso não seria viável, porque realmente eles queriam fazer uma chapa com pessoas que se uniam a um pensamento, a um ideal semelhante. E a gente quer questionar isso, quer fazer vocês pensarem, porque, assim, quando você é CA, você representa mais do que o posicionamento de uma gestão. Você tem que representar os alunos como um todo. Isso foi uma briga, inclusive, até da gestão atual, que teve que aprender com a questão da greve, que, durante uma greve, não é ser a favor ou ser contra, é a gente ver o que é melhor para a clínica, o que é melhor para os alunos, porque nós somos uma faculdade da saúde e nós temos, sim, que representar o que quer a maioria. Lógico que a gente não vai apoiar uma medida descabida. O CA também não vai ser formado por pessoas que vão acatar qualquer tipo de ideia. Mas o que a gente prega é que os alunos sejam ouvidos, sim, e que o interesse da faculdade, do funcionamento da nossa clínica, da graduação, sejam postos em evidência, né, em relação ao posicionamento dos membros que pertencem à chapa. É isso. Tréplica, 1 minuto e meio. Quanto a nós sermos abertos ou não, nossas reuniões, antes do fechamento da inscrição da chapa, eram abertas. Tiveram, inclusive, pessoas da chapa Restauração que vieram nas reuniões e resolveram entrar na chapa livre por divergência das ideias. Isso eu acho válido, senão nós não estaríamos sendo a eleição. Acho que seria um desfavor nós entrarmos com ideias contraditórias para criar mais tensão em um grupo ao invés de ação. Isso eu acho vantagem da eleição. Não é questão... A unir as chapas seria bom, mas acho que ia ser um desfavor para os alunos. Acho que os alunos têm que discutir e ver quem representa melhor eles. E quanto ao posicionamento político, é o que eu disse, temos que representar todos, mas não vamos agradar a todos. O CA tem que ter posição, sim. Até que eu pergunto quem te viu e quem te vê, não. Porque cadê o CA que se posicionou na greve, como vocês disseram, gravaram um vídeo que todo mundo aqui assistiu, dizendo, nós somos a favor da greve, por nós os alunos têm que paralisar e vamos chamar para a Assembleia. Uma atitude que eu achei louvável. Chamaram todos para a Assembleia, mas se posicionaram. Falavam, nós somos a favor. Agora, não sei, estamos em eleição, talvez não. Não dá para agradar gregos e troianos, chapa livre. É só isso. Bem, a pergunta agora é para contraste. Eu faço a pergunta. Sim. E eu queria, nisso que eu estou falando de agradar igrejas e troianos, entender o posicionamento de vocês. Quando vocês se primam pela continuidade, por colocar projetos das gestões anteriores, vocês são a chapa, se portam como a chapa Restauração. E atribuem a equívocos, não, a chapa livre, a contraste está prometendo, mas nós já fizemos, atribuem a erros de divulgação. Mas quando vocês vão pelo novo, pela inovação, propostas novas, vocês são a chapa livre. Eu queria saber mas o que mudou das gestões de 2013 e 2012 e que agora vocês pretendem colocar todos os projetos em prática e qual você acha realmente que é a diferença entre nossas duas chapas? 3 minutos, né? Justamente essa diferença entre as duas chapas é o que a gente mais queria entender até agora, porque, como já foi dito várias vezes, na primeira reunião que os membros dessa gestão procuraram pela chapa Situação, as ideias dele, tem algumas propostas que a gente acha assim, muito legal, como a permanência estudantil, que o CA já vem batalhando faz tempo, eles queriam focar nisso, e realmente é uma ideia muito boa. A gente queria, justamente, falou, vamos unir, então, vocês estão com uma ideia legal, a gente também está com uma gestão que está se formando, vamos unir isso e fazer uma chapa forte. Só que, justamente, essa diferença que a gente quer entender. Por que não quiseram unir? Aí você acabou de falar que não queria que as pessoas da gestão tivessem ideias diferentes. Só que eu acho que isso é justamente o que faz uma gestão do CA mais forte, essa diversidade de opiniões dentro do CA.
Em 2013, a gente tem um exemplo, vou usar um exemplo de duas pessoas que eu conheço muito bem pessoalmente, que é a Luísa e a Roberta. Todo mundo conhece a Luísa, sabe como ela tem opinião forte, e a Roberta também tem uma opinião diferente da Luísa. Só que isso fazia as discussões dentro do CA serem grandiosas e discutirem os dois lados. Assim como uma faculdade de 800 pessoas, 800 alunos, não vão ter todos a mesma opinião. E a função do CA, a principal função do centro acadêmico é representação discente. O que a gente vai fazer é representar os alunos. E é por isso que o CA tem que ser, sim, composto de pessoas com ideias diversas, com visões diferentes, para conseguir atender a todos os alunos e continuar com a ideia. Como ele citou em relação ao vídeo, vocês sabem, sim, que o CA postou um vídeo falando que apoiava a paralisação e não totalmente a greve. A gente apoiava um dia de paralisação, mas em nenhum momento isso foi imposto. O que aconteceu? Foi uma assembleia, teve votação, e aí sim a decisão foi tomada. Porque o CA ouviu a opinião da maioria para aí sim tomar a decisão de acordo com o que os alunos pretendiam, de acordo com o que era melhor para a maioria. Então, eu acho que essa questão, em relação ao que você perguntou, o que você tem de diferente da gente, eu acho que você pode responder melhor do que nós. E respondo, para isso que a gente está aqui. A gente acabou de citar a diferença na questão dos projetos do Cubo e a gente acha mesmo que a representação estudantil é a principal responsabilidade do CA. E a gente acha que isso está apagado nos últimos anos, por causa de falta de foco do CA e por causa de apatia que acaba sendo gerada pela falta de concorrência. A gente falou muito de projetos sociais do Cubo. A nossa crítica contra o CA parece que a chapa contraste não quer mais projetos, a chapa contraste quer acabar com o Cubo. Não, projetos são muito legais, mas é a função do CA fazer projetos só? A função do CA é a permanência estudantil. Os projetos são muito legais, mas o que parece para a gente é que a chapa usa... Você pergunta, onde está o CA? Cadê a representação do CA? Não, o CA está fazendo projetos. O CA está fazendo Cubo. Existem pessoas que estão fazendo isso. E o CA acaba ficando apagado, ficando nisso, e agora eles estão atribuindo a uma falta de divulgação. Então, e tudo isso que foi dito, porque estava sendo proposto por nós, eles estão dizendo que já propuseram, já tentaram fazer, mas muitas pessoas não ouviram a palavra permanência antes da greve. Muitas pessoas, quem ouviu falar de permanência em 3 anos aqui, quem aqui faltou material e já um dia falou, vou recorrer ao CA. Eu acho que o CA não está se posicionando de forma que represente os alunos, que os alunos confiem, que os alunos cheguem no CA para resolver os problemas. Essa é a nossa crítica ao CA e por isso que a gente resolveu fazer uma chapa separada. Inclusive, caso essa chapa ganhe a eleição, eles se sentirem mais cobrados, mais precisados, e eles não vão entrar, nem a gente, se vão ganhar, nós não seremos eleitos. Isso já vai ser muito melhor. Isso seria muito melhor do que simplesmente unir as chapas. E é isso. 1 minuto e meio. Isso. Não, calma. Calma. Em relação à permanência estudantil, que como o Pedro falou que até então não tinha sido falado, eu acho que muitos de vocês aqui conhecem a Fernandinha, que é uma aluna de graduação, que ela fez, inclusive, uma iniciação científica em relação à lista de materiais, o quanto isso gerava para os alunos. E isso está sendo discutido, sim, faz muito tempo. O centro acadêmico está acompanhando todo esse processo, já tentou fazer uma lista unificada para tentar melhorar. A questão de EPIs, que isso tem sido discutido agora, realmente foi uma ideia que surgiu durante, acho que foi esse ano que começou a surgir essa ideia. Isso foi discutido, sim. E nem tudo que o CA faz, o CA tem que ficar postando, se vangloriando. A gente estava com um processo, a gente estava buscando isso, e assim que tivesse alguma novidade efetiva para os alunos, é claro que isso ia ser divulgado, entendeu? Se até antes da greve ninguém ouvia falar disso, é porque estava um processo em andamento, entendeu? O CA estava trabalhando, sim, todo esse tempo, batalhando por isso, assim como vai continuar. Eu acho que o que você falou em relação a gente ser mais cobrado agora em relação a isso, para mim, o que está acontecendo agora dessa eleição é essencial, porque acho que todo mundo aqui agora vai cobrar as 2 chapas em relação ao que está sendo proposto, e é perfeito agora. Mas eu só acho injusto você falar que até então isso não estava sendo feito, porque quem acompanhou de perto, ou quem pelo menos sabe o que estava acontecendo, e sabe que isso não é verdade, entendeu? A gente estava, assim, batalhando por isso o tempo todo. A chapa livre vai fazer a pergunta agora. Eu vou continuar nessa linha de ideias e posicionamento. Deixa eu colocar aqui.
Em uma reunião com a Chapa Restauração, o Dentinho foi lá no túnel conversar com a gente sobre a comissão de permanência que ele estava participando. E lá ele começou a conversar mais com a gente da ideia da chapa deles e do porquê que eles queriam criar uma oposição. Aí, nessa conversa, ele destacou 3 tópicos: projetos sociais, contato com grandes empresas e festas. Sobre projetos sociais, ele falou que os projetos atuais não ajudavam na graduação e que serviam somente para desencargo de consciência dos alunos. Contudo, a gente não viu nada disso sendo divulgado na proposta de vocês. Sobre contato com grandes empresas, ele falou que não achava certo grandes empresas como a Colgate e a Oral-B se promoverem aqui dentro da FAUSP. Como vocês pretendem conseguir patrocínio com projetos sociais, para os projetos sociais e para o Cubo? E sobre as festas, ele falou que elas seriam deixadas para segundo plano e seriam feitas somente se sobrasse tempo e que o foco seria voltado completamente para o pensamento estudantil. Também não foi o que a gente leu na página de vocês no Facebook. A gente gostaria de saber se vocês mudaram de opinião ou se vocês estão escolhendo o jogo para não perder voto. E se vocês mudaram de opinião, o propósito de servir como oposição para a chapa, para a gestão atual, não teria se perdido? Foi claro aí? Desculpa, que foram várias perguntas. Teve muita pergunta. Que era 1 minuto, Ou seja, eu tive que... Não, ok. Sobre quantas festas deixar em segundo plano. Nós não, em nenhuma hora do nosso programa está escrito que nós deixaremos as festas em segundo plano. Nós temos crítica quanto aos modelos das festas, a abrangência das festas e quanto as festas quanto todos os alunos têm bem-vindo nas festas. E até quanto a viabilidade, o esforço humano que é gasto pelo CA em algumas festas para ter um lucro ínfimo e para ter participação de poucos alunos. A gente acha que sabe de qual festa a gente está falando. E a outra pergunta, desculpa? Sobre os contatos com as grandes empresas, da Colgate, Oral-B. É complicado a dicotomia entre não querer grandes empresas e querer participar em projetos sociais, é uma boa pergunta. O que vocês mudariam no modelo atual, já que vocês falaram que no... A nossa crítica é a grandes empresas... Se a empresa está dando patrocínio para o projeto social, é uma coisa. A nossa crítica a grandes empresas dominando a faculdade é o exemplo que nós temos, por exemplo, no laboratório dos manequins, que, por motivos alheios que ninguém entende, só um tipo de manequim encaixa. Isso eu acho que é uma empresa dominando um setor da nossa faculdade. Um monopólio. Claro, só aquele encaixa, os professores pedem aquele, outra coisa que a gente quer cobrar, e os alunos acabam comprando aquele que tem muitos manequins de qualidade melhor por metade do preço. Os projetos sociais, as empresas, o mínimo que elas fazem, pelo tanto que elas fazem patrocínio aqui na faculdade, é darem auxílio para os alunos e darem auxílio para os projetos sociais. Isso a gente não é contra. Isso a gente é a favor de cobrar as empresas para que elas ajudem a gente. Porque elas já sugam muito na nossa faculdade. Essa é a nossa crítica. Inclusive, tem projetos de patrocínio que vão servir para as duas da chapa, que vão dar porcentagem do que as empresas vendem, do que dentais vendem. Sabe que são projetos de pessoas que estão na chapa agora, que vão servir para as duas chapas, que servirão para... podem servir para comprar materiais para os alunos, a empresa dá uma porcentagem. Isso é a nossa relação que a gente quer ter com as empresas. Elas saibam que elas estão ocupando um espaço valioso na faculdade, estão fazendo divulgação, estão ganhando em cima da gente. A gente não tem que se sentir privilegiado por ganhar uma pilha de escova de dente e pasta de dente da Colgate, sendo que, para isso, isso é moeda de troca. A gente quer mais, a gente quer que eles ajudem realmente os projetos, que eles ajudem os alunos que estão estudando aqui. E tinha mais alguma? Do que vocês vão mudar no modelo atual de projetos sociais, já que não ajudam na graduação? Não, no programa, não está dizendo que os projetos não ajudam na graduação. A nossa crítica aos projetos é eles serem usados e deixarem a representação estudantil em segundo plano. Os projetos são bonitos. Se eu vim aqui falar que não gosto dos projetos, vai falar, não, mas as crianças, tal, o projeto é muito legal, os projetos são muito bonitos, só que a função do CA é a representação estudantil. Nós não queremos deixar o projeto em segundo plano, inclusive porque tem a comissão de projetos, nós queremos dar apoio aos projetos, estabelecendo novas conexões com as empresas, para que elas ajudem os projetos sem só se beneficiar da nossa faculdade, que atualmente, por exemplo, a Colgate, ela só se beneficia. Pode terminar, pode concluir o pensamento. Tá? Agora interrompi, perdi o fio da meada. Desculpa. A crítica aos projetos é essa. Não que nós vamos parar os projetos, nem diminuir, mudando o tema dos projetos, dando mais autonomia. A gente não pode ter até mais projetos. Mas o CA, nós queremos dar foco à representação estudantil. Nós não achamos projetos a trabalho na graduação. E isso não está... Nós temos nosso programa, está tudo escrito lá. Nós somos uma chapa.
Foi suficiente? Ah, pronto. A gente continua depois. Você vai ter a tréplica ainda, né? Agora é réplica, né? 3 minutos. Isso é tréplica. Isso. Primeiro, sobre as festas, eu queria falar que a gente não faz as festas só pelo lucro. A gente tem grandes lucros com a festa, é uma renda que vem bem boa para a gente, mas a gente faz com o intuito de integração dos alunos. A gente vem aqui assistir a aula, só que festa serve para a gente integrar, para a gente conversar mais, não só com o pessoal da Odonto, mas com o pessoal de fora, da USP e de outras faculdades. Desculpa, e sobre os manequins, que você falou do monopólio, que só uma empresa que vende, quem conseguiu que isso não acontecesse foi a Mariela, que é a nossa representante do Centro Acadêmico Científico. E sobre os projetos sociais, eu não sei quem aqui já foi, mas quando eu fui, eu aprendi muito. Eu fiz, sei lá, uns 15 restaurações de onômero, muito rápido, eu nunca tinha feito assim, tão rápido, e você pega a prática, eu acho que ele ajuda, sim, na graduação, e não só para o desencargo de consciência. E sim, foi dito sim, a gente tem muitas testemunhas que estavam no túnel naquela hora. Só queria deixar claro isso, que a gente não está mentindo nada aqui, que se quiser a gente chama as testemunhas. É só isso. Vocês têm 1 minuto e meio ainda, vocês querem falar mais coisa? 1 minuto e meio. Pessoal, Não, 1 minuto, não. Não? Vocês não querem falar nada? Não. Não. Réplica. Gente, deixa eu só explicar uma coisa que eu acho que não ficou clara da questão dos manequins que você falou. Esse ano, a comissão de graduação estava com um projeto novo para mudar os manequins, todas as cabeças de manequim, por uma empresa que era, sei lá, da China, Japão, enfim, e que só eles produziam aquelas cabeças e só eles iriam produzir ainda os manequins e eles não tinham nem previsão de quanto isso poderia custar. E eles já iam implementar isso, e foi passado em comissão de graduação, e foi a nossa representante que vetou, como ela e mais 2 professores, ela acabou sendo o voto decisivo para que esses manequins não fossem implantados. O monopólio ia ainda ser pior, entendeu? E essas questões todas de permanência, elas acabam tomando um tempo muito grande. Então, é importante que todo mundo saiba que não é a questão de ser em primeiro lugar ou em segundo lugar. Todas essas atividades elas têm que estar acontecendo juntas, porque, senão, a gente não vai mostrar trabalho nenhum para vocês. Porque, se vocês forem esperar que, em 1 ano de gestão, aconteçam as coisas, gente, desculpa, a gente luta muito, mas a burocracia da USP, a gente tem um diretor para respeitar, sabe? Tipo, não acontece da maneira que a gente quer. A gente tem burocracia, a questão dos manequins e de materiais é feito por licitação, e o SEAC gostaria que muito mais... exatamente, por isso a continuidade, até, por isso que a gente preza, porque a gente já sabe até onde isso foi conseguido e a partir de onde a gente pode ir, e, além disso, com quem a gente está lidando, né? E também a questão, acho que do... Acabou, né, Carol? Então tá. 1 minuto e meio. Pessoal, só para deixar bem claro sobre isso que elas falaram, que eu fui no túnel e falei, o que aconteceu foi que eu disse que algumas pessoas daqui da odontologia, sim, usam os projetos sociais como desencargo de consciência. Só que eu acho muito desonesto a gente vir aqui num debate de 2 chapas para centro acadêmico, onde a gente tem que discutir as nossas propostas, que são, sim, diferentes, as nossas ideias, e vocês ficarem fazendo esse tipo de picuinha aqui na mesa do debate. Eu acho que os projetos sociais têm, sim, a sua importância, e eu falei que tem, sim, a sua importância acadêmica naquele dia, e que os projetos sociais devem, sim, continuar a ser tocados. Mas o nosso programa traduz aquilo lá que eu também falei aquele dia, que eles devem ter mais independência para que os membros do centro acadêmico tenham mais tempo, mais energia para tocar pautas que seriam primordiais. Eu lembro que eu usei essa palavra com vocês porque a pauta que gerou toda essa discussão foi a questão de permanência, que eu falei que deveria ser primordial para um centro acadêmico de uma faculdade como odontologia, e como vocês mesmos aí falaram, vocês não têm prioridades nenhuma. Na verdade, vocês querem tocar tudo e não tocam nada direito. E eu falo vocês porque essa chapa é a continuidade do que a gente tem aqui todos esses vários anos da faculdade. Eu estou no 6º ano e o que elas querem é uma continuidade sem prioridades. A gente está propondo, sim, prioridades da chapa contraste. A gente quer ganhar
e tocar prioridades. Eles não fizeram outra pergunta? Não. Falta uma pergunta. Então, eu vou Pergunta continuar de essa... vocês. Só um minutinho, só, por favor. Atenção, só, por favor, silêncio. Ficou alguma coisa dessa primeira pergunta que as duas chapas queiram fazer alguma coisinha? A minha pergunta, eu vou continuar essa discussão, porque está muito interessante. A nossa crítica, acho que o Dentinho traduziu bem. Parece que a Chapa Livre quer abraçar o mundo. E hoje, eles já falaram... Hoje eles fizeram uma postagem, ou ontem, sobre parceria com a IESEC. Já falaram que eles vão querer voltar com o Odonto Júnior. Gente, a IESEC já tem convênio com a USP. Por isso que a gente disse que parece que a UCA quer abraçar com os tentáculos tudo. Projetos, CA. O Cubo, muito ligado CA pelo Cubo. A IESEC, ano que vem, eu vou fazer, meu amigo está de intercâmbio. Mas por quê? Está intercâmbio pelo CA. Gente, a IESEC já tem parceria com a USP. O Odonto Júnior, se o Odonto Júnior votar, a Odonto Júnior precisa de pessoas. A gente quer saber qual... Aí tem uma pergunta. Ok. Depois eu continuo. Porque eu queria saber, então, pelo Cubo, o que vocês estão tão contra a autonomia do Cubo? Parece que se o Cubo autônomo, será que não vai... Será que o Cubo autônomo vai deixar... Por que vocês são tão contra a autonomia do Cubo? Você não acha que vocês usam mesmo o Cubo como um escudo para a representação decente? Vou continuar nessa questão. Posso começar? Primeiro de tudo, eu sei que ele usou a palavra picuinha, mas a ideia de ter mencionado isso não é uma picuinha, que eu acho que o motivo de cada um ir no projeto social não diz respeito a ninguém. Se você vai por desencargo de consciência, se você vai para ajudar uma criança carente, é um motivo que só cabe a você e o membro da decisão não tem que responder sobre isso, entendeu? Gente, meu tempo está passando. Em relação ao Cubo, em relação à independência do Cubo, e dele estar ligado ao centro acadêmico, dele continuar ligado ao centro acadêmico, só queria dar um exemplo da gestão de 2012, acho que o Ozzy está aqui, presidente da gestão. O que aconteceu? O PIN, que era o presidente que estava concorrendo, que estava eleito para ser responsável pelo Cubo, e até junho, nada tinha sido encaminhado, efetivado. O que aconteceu? O CA teve que assumir a diretoria do Cubo e planejar um Cubo em 2 meses, 3 meses. Então, eu acho que isso do CA estar ligado ao Cubo, esse exemplo é o que mais representa, entendeu? O CA estava por trás disso e organizou um Cubo em 2 meses, entendeu? E se o CA não estivesse lá, quem quer responder por isso? E a dívida não era de festa. E outra coisa, em relação a 2013, eu estou com a presidente aqui também, o que ele falou do CA ter cobrado a divisão de lucros para o CA ganhar parte disso, ela está aqui para não deixar mentir, que isso não aconteceu, entendeu? Então, agora acho que ela quer falar um pouco da IESEC também, né? Bom, sobre a IESEC, sim, ela está vinculada à USP, só que não ao Odonto. E a gerente veio falar comigo e ela propôs uma parceria para ser divulgada aqui dentro, fazer feira de intercâmbio aqui dentro, para que os alunos da Odonto conheçam mais, porque tá vinculado, e quem aqui sabe, quem aqui conhece? Então, trazer, tudo bem, uma pessoa, outra, trazer aqui dentro para a gente conhecer melhor o que é isso. E eu tive reunião com ela, inclusive, se dependendo da chapa que ganhar, vocês podem fazer essa parceria. Não fechamos o contrato. E o que eu quero trazer é para dentro da Odonto, porque na USP é óbvio que ela já está. É só dentro da Odonto, com realização de feiras, divulgação, para todo mundo conhecer direito, se interessar mais pelo intercâmbio. É isso.
Gente, só mais uma coisa para deixar claro. O CA tem, sim, ele tem que ter vários tentáculos. O CA não vai brigar. Esse ano eu vou decidir pelo que eu vou brigar e no ano que vem eu brigo por outra coisa. A gente tem que... E é por isso mesmo que a gente incentiva, sim, que haja essa abertura para que as pessoas entrem. E é por isso que a comissão de projetos sociais começou a existir. Porque nem todo mundo gosta de cuidar da parte burocrática do CA, mas gosta de fazer projeto social. Foi uma abertura. Só que a desvinculação, gente, vai além do CA querer ou não querer ter os projetos sociais por uma questão ou outra. O próprio diretor, Valdir Jorge, ele não queria que fosse feita a comissão de EPIs, porque ele acha que essas atividades são funções do centro acadêmico e, perante ele, essas comissões perdem a força. Bom, voltando na parte do Cubo, tá, se o CA não tivesse lá, talvez o Cubo não tivesse acontecido, mas o CA só pode apoiar o Cubo se eles tiverem conta conjunta? Isso é uma mãe ou é um sócio ou é um agiota? Essa é a nossa crítica. O CA pode ajudar o Cubo, pode ajudar qualquer instituição sem ter conta conjunta. O que a gente quer é ajudar o Cubo, ter um CNPJ separado. O Cubo é uma instituição sem fins lucrativos. Não é caro para o Cubo ter um CNPJ. Isso ia facilitar muito o trabalho do Cubo. E nós, sim, podemos ajudar o Cubo, independente de estarmos vinculados ou não. A nossa crítica é quanto eles usarem o Cubo como... que nem a gente falou, o CA está me representando? Não, o CA está fazendo o Cubo, o CA está fazendo projetos sociais. Você queria falar também, Luísa? E quanto ao tema das festas, foi tocado, sim, as festas são parte das nossas prioridades também, porque a gente acha que parte da permanência estudantil, parte da representação também está nas festas. As festas não estão representando todos os alunos. Pode parecer banalidade aqui eu falar que a gente vai mudar a música das festas. Mas você não acha que as festas não são para todo mundo aqui? Todo mundo aqui se sente bem-vindo para descer num happy hour, para relaxar? No túnel, vocês sabem que faz uma semana, duas, teve festinha no túnel. Acho que ninguém aqui foi convidado. Quem foi convidado? Ninguém? Ok, festinha VIP de Halloween no túnel. As festas são parte da permanência. Aqui é a nossa casa. As festas tem que ser para todo mundo. Pode parecer uma banalidade o tema das festas, que não caiu no tema, mas então eu estou tocando aqui. Mas nisso até a gente acha que o CA está apático, que o CA está trabalhando como o modelo de CA da chapa única, do clubinho e da panelinha, e estão fazendo festa para poucos e representando poucos. A gente quer representar todos, ao contrário do que dizem aqui. Vou aproveitar para falar um negócio, a questão do patrocínio que foi dito. É necessário deixar bem claro que nesse último ano, o centro acadêmico, só o centro acadêmico não fechou nenhum patrocínio. Então, exatamente, a gente mostra naquela coisa, eles voltam na questão da experiência, eles voltam na questão de que eles querem abranger tudo. Agora, admitir que eles querem fazer uma coisa que, na verdade, eles já deveriam ter feito, é, de certa forma, admitir incompetência e admitir que a experiência, de certa forma, não está valendo, né? Então, vamos deixar as coisas bem claras. Em nenhum momento a nossa chapa falou que é contra patrocínios. Ao contrário, a gente é muito a favor de patrocínios, desde que as coisas sejam colocadas nos seus lugares certos. Como o Pedro falou, ninguém quer receber esmola de empresa, sendo essa a maior faculdade de odontologia da América Latina. Então, era só isso que eu queria deixar claro. Bom, primeira coisa que eu queria falar, gente, é essa questão do patrocínio. Primeiro que tem que tomar cuidado com isso aí que estão falando, porque, primeiro de tudo, eu vi uma contradição enorme, né? Porque se citaram das festas que querem fazer várias coisas, então a possibilidade de ser um tentáculo não vem só da gente, porque, pelo que parece, eles também querem lutar por mais do que permanência estudantil. E uma coisa importante, gente, o túnel é um lugar que permanece com as portas abertas hoje, quando tem gente lá dentro, porque o CA desse ano pressionou o diretor Valdir Jorge para arrumar um vazamento de água que ficava escorrendo lá dentro. Lá era um espaço realmente do CA, mas inviável para utilização, porque ele ficava alagado, ficava sujo, cheio de bicho. E agora ele está aberto, só que realmente ainda não dá, gente, para a gente deixar as portas abertas, porque o diretor Valdir Jorge, a gente está esperando uma organização do Porão
porão da faculdade, para que o CA tenha espaço para colocar as coisas de projeto social e tudo mais, para a gente poder realmente abrir, limpar o espaço. As pessoas que frequentam sabem que a gente faz o que dá, mas o espaço ali é limitado, acaba ficando inviável isso daí. Mas a festa que ocorreu, gente, não foi uma festa, foi apenas uma ideia que as pessoas tiveram de comprar uns enfeites de Halloween. A porta do túnel estava aberta para quem estivesse no happy hour poder vir lá dentro. Inclusive, 9 ou 10 pessoas que estavam no happy hour vieram, só que, infelizmente, só tinha 9, 10 pessoas no happy hour. Os intercambistas foram. E, então, quer dizer, isso daí não pode ser utilizado contra o CA como uma forma de integração. Rapidão. Só voltando ao ponto do CA ser um agiota, acho que foi esse o termo que ele usou, acho que não vou nem falar muito, mas é que assim... Marcela, vamos respeitar as regras do debate, porque vocês acabou o tempo ou não acabou o tempo? Acabou o tempo? Acabou o tempo. Calma, desculpa, não precisa, eu não ouvi, desculpa. Não. Vamos ao penúltimo bloco. Vão ser sorteadas as perguntas. E uma das regras é que a pergunta seja feita para as duas chapas ao mesmo tempo, tá bom? Então, se a pergunta for individual, a gente vai ter que não aceitá-la. Vou sortear aqui. Nossa, um livro. É um texto, pode ler. Uma bíblia. Não, pera, vamos ver se é para as duas, né? Se eu colocar como... Vocês querem... eu vou ler em voz alta para ninguém achar que eu tô, né? Lê aqui no negócio. Mas se a pergunta não for direcionada para somente uma chapa, a gente vai cancelar, porque era de acordo em comum chapas que isso não acontecesse. Foi colocado como pauta em um espaço informal do Cubo a formação de um centro de convivência. Como as chapas se posicionam em relação ao túnel, não ser reconhecido como esse espaço. Porque o centro acadêmico não representa isso aos bichos e apenas convida aqueles que fazem amizade com pessoas da gestão. É aceitável, né? Não? Ou já foi discutido? E aí, outra? Tanto faz, gente. É que já foi falado. Então, esse tema que vocês querem responder, eu quero tentar uma outra pergunta. O saquinho está cheio de perguntas, talvez já foi discutido isso. 2 minutos cada um? Isso, então puxa uma outra pergunta, por favor. Pode ser, plateia, pode ser, a gente procurar uma outra. Essa daqui já começou com chapa contraste 2 pontos, então não sei. Paciência. A não ser que a pergunta sirva para os dois. Isso, Posso vamos ler? tentar. Tá. Vocês têm alguma ideia inovadora para a disponibilização dos EPIs e manequins, sabendo que a USP está em crise e as chapas passadas estão negociando desde 2011? Eu não sei se... Dá para aceitar a pergunta para as duas chapas. É um tema interessante, acho que... Quem começa? Começa. Isso, pode começar. Quer sortear? Que nem a gente está na... Mas só que a gente já tem Pessoal, essa questão, ela está relacionada com... Tá bom. Ela está relacionada com o tema central de permanência estudantil. A permanência estudantil aqui na Faculdade de Odontologia, ela é totalmente relacionada com a nossa compra de materiais, e isso, eu, como aluno do 6º ano aqui, vou falar que as gestões, desde 2009, não tratam como prioridade. Eu acho que isso tem que ficar claro na cabeça de todo mundo aqui que vai votar amanhã e depois. As gestões não tratam a questão de permanência estudantil como prioridade. E a gente, da chapa Contraste, está tendo essa proposta de tratar como prioridade não só a questão dos EPIs, que a gente começou com a comissão de permanência, mas a questão dos materiais mais caros, dos instrumentais, do micromotor, dos manequins que a gente vai usar nos laboratórios. A comissão de permanência, ela surgiu já independente e permanente do centro acadêmico, justamente porque a gente sabe que tem gestões que não tocam essa questão como prioridade. E como que a gente vai conseguir essa conquista que a gente sabe que é usada, a gente conseguir todos os materiais para todos os alunos? Como que a gente vai conseguir se a gente não tocar isso como prioridade? Então, a comissão de permanência já surgiu independente de todas essas gestões que estão aí até hoje. A nossa chapa está com a proposta de impulsionar ainda mais essa comissão para que a luta lá com a direção e, principalmente, lógico, os manequins, que a gente sabe que é super caro, depois a gente revende aí a preços
sei lá, pela metade do preço, a gente vai fazer com que essa luta, não é contra a direção, mas uma luta para convencer politicamente a direção e a reitoria da universidade para que tenha permanência, tem que ser tocada como prioridade. E é isso que a gente quer mostrar como principal diferença da chapa livre. Porque, depois eu continuo assim. Não tem réplica nem tréplica, tá? Tá. Você falou depois, continua. Tá. Então, gente, a comissão de EPIs que ele estava citando, ela vai continuar independente, né, da chapa vencedora. Ela é formada, inclusive, por pessoas que pertencem tanto ao lado de lá quanto ao lado de cá. E esse ano, a chapa livre, ela gostaria que a gente tivesse mais sucesso com os patrocínios. E, inclusive, eu queria salientar que, como a Luísa falou, a gente não conseguiu propostas boas de patrocínio, só que uma das propostas boas foram repassadas para o Cubo. E outra coisa que aconteceu, gente, foi ano de Copa. Por mais que a gente tentasse, as empresas esse ano elas estiveram muito fechadas nesse lado financeiro. E sobre os EPIs, a gente queria lutar por uma coisa maior do que o centro acadêmico oferecer esses materiais, porque a gente oferecer esses materiais através de patrocínio ou através de pessoas que doem, ela acaba sendo uma coisa muito pequena. A gente vai montar, já ampliar, inclusive, um projeto, uma estratégia do CA de pressionar o diretor para que uma das reformas que vai ser feita seja feita no almoxarifado, para que o almoxarifado, sim, comporte esses materiais, porque é muito difícil esses materiais ficarem na mão do centro acadêmico, porque, querendo ou não, são graduandos, todos nós, não dá para ficar lá até das 7 da manhã às 10 da noite, alguém sempre disponível, e como isso funcionaria, né, essa questão do empréstimo, da devolução, e acabar virando uma coisa, às vezes, talvez pequena, que a gente perdesse o controle. Então, acho que a principal ideia assim, inovadora, que foi o que falaram, é essa, da gente pressionar para que esse benefício... Sim, a gente não vai deixar de lutar por ele. Não é porque a faculdade não vai dar que a gente não vai dar. A gente vai lutar, a comissão de EPIs, como já tem feito. Mas o que a gente quer fazer mesmo, como chapa livre, é impulsionar para que isso venha a partir da faculdade. E uma coisa, gente, perigosa que eu queria dizer... Você quer falar o que você falou? Acabou. Esqueci. Eu perdi o fio da meada, gente. Nem é uma pergunta, mas é como se fosse um tema. Relação com a atlética, quantas festas, happy hours, quadra e etc. Começa por aqui. Acho que todo mundo aqui deve lembrar que eu fui presidente da Atlética em 2013 e diretora social em 2012. E se eu estou aqui agora como membro do CA, é justamente porque essa oposição, como a Júlia falou, tornou até... com que o CA agora quer aprimorar as propostas e batalhar mais por isso. Então, eu estou aqui no 4º ano, mais uma vez, como membro de uma entidade. Eu acho que a relação com a Atlética, no CA, na semana de recepção, a gente sempre trabalhou junto. Claro que algumas divergências em relação a ideias mesmo, às vezes acontecem, é difícil trabalhar 40 pessoas juntas, só que sempre foi mantida uma relação respeitosa, amigável. Eu acho que a ideia da Chapa Livre é continuar com isso. Talvez aperfeiçoar, juntar mais, fazer mais festas conjuntas, porque durante o ano todo a única festa em conjunta que a gente faz é o Bota Dentro. Talvez, se fosse o caso, unir mais isso. Eu acho até legal também a gente tentar, em relação à quadra, eu sei que a Atlética há anos está tentando reformar a quadra e batalhar por isso. Talvez o CA, como é uma representação discente, consiga ajudar nisso também. E eu acho que a relação com a Atlética tem que, sim, cada vez mais se estruturar. E eu acho até que é uma pergunta que vai ser legal para outra chapa também, porque muitos membros deles criticavam no Facebook, todo mundo aqui podia ver, a relação que a Atlética tem com os alunos. Sempre criticou o posicionamento da Atlética. Um deles já falou que a Atlética era composta e o CA por gostosinhas e coxinhas. E eu acho que isso vai ser uma pergunta legal para eles responderem também. Gente,
Deixa eu só fazer um adentro. Inclusive, hoje a gente já estava conversando, o futuro presidente da Atlética, se Deus quiser, e que as relações vão se estender, inclusive, para a gente brigar com o diretor, para o direito dos alunos do espaço, principalmente do túnel. A gente estava falando da questão de aumentar o espaço de guardar as coisas, para tanto a Atlética e o CA poderem fazer isso pelos alunos. Primeiro, eu prefiro nem comentar dessa questão do Facebook, vou deixar que os próprios fatos falem por eles mesmos, até porque se a gente for ficar entrando em questões pessoais, a gente não vai sair daqui até amanhã. Mas, em relação à Atlética, acho que a nossa chapa também entrou em contato com a Atlética, a gente, inclusive, queria marcar uma reunião, mas a gente acabou deixando ela para depois das eleições. Mas a gente tem algumas propostas em relação a isso. Acho que o primeiro ponto a ressaltar, que foi colocado na pergunta, é em relação aos happy hours. Acho que, não sei se todo mundo sabe, porque os livros de contas não foi divulgado, mas hoje, o Centro Acadêmico, nessa gestão, o Centro Acadêmico teve um prejuízo de cerca de R$4.000 com todos os happy hours. E a gente tem como proposta fazer happy hours juntos com a Atlética, que a gente enxerga que isso vai ser um jeito de agregar mais os alunos, agregar mais as duas instituições, as quais a gente considera hoje que tem muito pouca interação e muita pouca vinculação, que a gente acredita que deveria ser muito maior. E, além disso, a gente também colocou como proposta a criação de campeonatos internos, como de sinuca, de xadrez, que a gente poderia fazer junto com a Atlética. Isso tudo, claro, que caso a Atlética se interesse, né? Em relação aos projetos sociais, a participação da Atlética eu já coloquei. E a abertura da quadra, uma coisa que a gente também colocou. Queria deixar bem claro que a abertura da quadra não desrespeitaria o horário de treinos, ao contrário, a gente pretende com que os alunos possam praticar os esportes em outros horários e que a Atlética também ajude na organização disso. E os horários de treino sejam respeitados. Bom, de maneira geral, é isso. Vocês têm mais 30? Não, eu só queria fazer aí um adendo aí do túnel, né? A questão do túnel, falam que fica aberto, que qualquer um passa, mas eu acho que todo mundo sente, até porque sobe o cheiro aqui pro banheiro, né, do cigarro, que é fumado lá dentro, numa salinha fechada. E muitas vezes até com a porta só encostada, assim, só com uma frestinha. E não só do cigarro, né, de outras coisas também. Mas a questão que eu queria falar aqui, fica para a próxima. Gente, não só do cigarro, do arguile também. Sacanagem, tô entregando a gente. Próxima. Quer sortear? Fechar o vídeo. Mas cadê a minha parte, né? Puta, mano. Eu não tô conseguindo ler a letra, desculpa. Não pode. Chapas contra o número de... Não pode, Flávio, é sorteio. Na regra, a gente definiu que ia ser pelo sorteio lá da sacolinha. Ai. Ó. Troca de pergunta. Eu vou trocar, gente. Tá difícil mesmo. Se alguém quiser ver da outra chapa. Tenta você ler pra não... Os professores que têm letra ruim aqui, talvez entendam. Qual o pensamento das chapas quanto ao número de... Restaurantes. Restaurante, né? Acho que é restaurante? Acho que o justo é ser da sacolinha. Mano, não sei se é, na real. E oferta desses serviços da Odon... Gente... Dentro da Odon. Dentro do... Acho que Dentro da melhor Odon. dentro da sacolinha. O tema é restaurantes. Vocês querem discutir? Próximo. Pula. Vem da sacolinha. Tira a sacolinha. Bom, tem uma pergunta aqui, mas eu não sei se não está falando para que chapa que é, mas vamos lá. Qual experiências vocês têm como grupo para gerenciar um centro acadêmico? Acha mesmo possível gerir todas as vertentes do CA de maneira eficiente e ainda aparecer na foto? É isso? E ali? Acho que é do lado de lá, né? É isso? É isso. É tipo isso. Qual experiência vocês têm como grupo para gerenciar um centro acadêmico? Acha mesmo possível gerir todas as vertentes do CA de maneira eficiente e ainda aparecer na foto? Tipo, ainda ficar bem na fita? É isso?
Não, eu perguntei, porque está escrito quem mandou. O tema é experiência. Tema experiência. A experiência como grupo é difícil dizer. A gente critica, que a gente falou, o modelo do CA, que vem se renovando a cada ano. Então, se a gente está tentando entrar como um novo grupo, acho injusto a gente falar que a gente não tem experiência como grupo. Nós temos sim experiência. O Dentinho já foi de gestão do CA, a Luísa também, o Dentinho já foi do DCE, nós temos ex-atlética, nós temos presidente de liga, a gente tem experiência aqui dentro. A gente juntou um grupo com base nas nossas ideias, sim. E a gente acha, assim, que a gente tem muita competência, vai ter competência, tempo e tudo para fazer nossas ideias virarem realidade. A experiência como grupo, acho que nós temos foco, direcionamento e sermos firmes nas nossas ideias já é um bom fator para o grupo. E, só para deixar claro, eu vou terminar a questão, acho que o que Miguel queria dizer no túnel, que a campanha interrompeu, não é questão de julgar ninguém que fuma nada ou alguma coisa, a gente está querendo dizer que o túnel está aberto, não é a mesma coisa que todos se sentirem convidados ao túnel. Porque você vai entrar lá e você vai entrar lá e as pessoas vão estar com cheiro de cigarro, fumando em um lugar fechado, e que as pessoas não se sentem convidadas. Eu acho que é criar um lugar mais aberto, onde as pessoas mais respeitem a convivência de todo mundo ali. Mais integração no túnel. Eu acho que é isso que o Miguel quis dizer. Quem é a gente? Isso. Pessoal, só para completar essa questão da experiência, eu acho que pouquíssimo importa se o cara está no primeiro, segundo, sexto ano, se ele já foi de 10 gestões da Atlética e do CA, se o Dentinho já foi diretor do DCE, se a fulana já... O que importa é realmente a nossa proposta, o nosso programa publicado é o importante, é um programa que vai ser executado. É isso que a gente tem que pensar aqui no debate. A gente não tem que pensar se a Júlia ou se o Pedro, como presidentes de uma gestão, acho que isso pouco importa. É exatamente isso que a gente quer contrastar. Por isso que a gente colocou contraste, porque a gente não quer ter uma gestão com um presidente que manda e que faz tudo, e que outros que são inexperientes estão aprendendo. É só isso. Bom, primeiro eu queria falar uma coisa rapidinho do túnel. Lá tem caixas de projetos e a gente tem contato com a cerveja e fica tudo lá. Não dá para deixar aberto o tempo inteiro e é até interessante pensar que como vocês fariam turnos para deixar o túnel aberto, sendo que a maioria trabalha, estuda à noite, enfim. E a outra maioria eu nunca vi assim na faculdade fora de horário de aula. Mas, como a questão não é essa, a questão é da experiência. Bom, vocês sabem, eu estou no primeiro ano e, claro, que eu não tenho toda a experiência, mas eu aprendi muito esse ano e a minha chapa vem me ajudando muito também. As meninas têm muita experiência e eu queria deixar claro uma coisa, assim, a questão de horizontalidade da gestão, justamente o que você falou. Não é o presidente que vai fazer tudo. Para quem ainda estivesse questionando sobre isso, a chapa vai ficar muito mais horizontal, tirar essa hierarquia dos mais velhos, já que todo mundo está disposto a se ajudar, os mais experientes e os menos experientes, no que for preciso. E, bom, acho que vocês sabem, a nossa chapa é composta por bastante gente que já foi do centro acadêmico, enfim. Eu só queria ressaltar isso. E o fator também da disponibilidade, mas acho que é mais pelo caso de eu estar na presidência, porque eu tenho mais tempo disponível, assim, eu não faço clínica, estágio, iniciação, nem nada. É mais por ter disponibilidade de comparecer às reuniões e resolver as coisas mais burocráticas. É isso. Ano que vem tem micro-oral, você sabe, né? Mas tudo bem. Mas, gente, também nada como pegar uma DPzinha, que isso aí resolve, que é uma beleza. Vamos lá? Não dá mais tempo. Três só. O nosso tempo já terminou e a gente não consegue completar 5 perguntas. Nós vamos, então, para o último bloco do debate, que são 5 minutos para cada uma das chapas para fazer suas considerações finais. E eu tenho... Não, acho que melhor ficar uma coisa. Deixa... Alguma chapa... Na sequência, seria vocês. Vocês querem mudar? Vocês querem sortear de novo? É a última chance. Pode sortear. Então, direita ou esquerda? Desculpa, eu tinha combinado com...
Da gente dela apresentar, acho que foi em comum acordo, tanto é que quem veio me falar foi você, dela distribuir uns panfletinhos da Kremer, da Dental Kremer, que vai ajudar bastante a gente ano que vem. Depois a gente conta essa proposta que está vindo, acho que as duas chapas sabem disso. Enquanto vocês decidem aí quem vai começar, ela vai entregar para vocês, se ela quiser falar alguma coisa. Antes todo mundo vai embora. Não, então, Direita gente, e esquerda. Antes foi direita, agora esquerda. Então, gente, Esquerda do lado de cá. é que, na verdade, a gente que você aproveitou a opção de ser um momento histórico para a odontologia, para a USP, para a odonto, para todo mundo, esse debate. E eu queria compartilhar com vocês o novo manifesto que a Dental Kremer lançou, que é o #ValorizaOdonto, porque, na verdade, a odontologia é uma das áreas que o Brasil mais se orgulha e que a gente exporta isso com muita qualidade e muita propensão a trabalho social, principalmente a nossa faculdade. E eu queria que vocês participassem disso entrando pelo site valorizodonto.com.br e contando a história de vocês com a odonto, ou de família, de amigos, ou como vocês entraram, ou então compartilhando foto, essas coisas pelo Face e pelo Instagram com a gente. Eu queria entregar esses adesivinhos, não tem para todo mundo, porque eu não sabia que tinha tanta gente, mas pensem a respeito, que a odonto é muito linda e a nossa faculdade é maravilhosa. Obrigada. Chapa livre tem 5 minutos. Tá, gente, desculpa, mas eu vou ler, porque eu acho que são muitas coisas para serem ditas agora e eu não quero jogar elas de qualquer forma, tá? O que a Chapa Livre quer é que os nossos alunos reflitam sobre os benefícios de ter nossos membros tomando a frente do centro acadêmico. Gostaríamos que todos considerassem o fato de que nossos membros estão e sempre estiveram disponíveis na faculdade, se entrosando com o máximo de alunos possíveis e não limitando a nossa participação na faculdade à graduação. Todos nós já fizemos parte do CA, ou de ligas, ou da Atlética, são ou já foram representantes de departamentos, congregação ou comissão de graduação. Não dizemos que é impossível começar uma gestão sem saber nada de centro acadêmico, mas nós questionamos o fato de que gerar uma chapa oposição, com ideais diferentes e sem nenhuma experiência, e sem tentativa de aproximação com as chapas que já estiveram em vigor, apenas opondo-se a tudo que já foi feito, sem conhecimento dos acontecimentos, é mais fácil do que achar soluções concretas. Muitos dos membros da chapa de oposição jamais procuraram o centro acadêmico para conhecer melhor o seu trabalho ou fazer algum questionamento. Todos os alunos devem ter conhecimento de que 2 antigos membros, que agora pertencem à chapa Contraste, abandonaram suas diretorias por questões pessoais. O candidato à vice-presidência, que saiu da faculdade para o intercâmbio, e a candidata à diretora de projetos sociais, que, segundo ela, para não trazer mérito para a chapa livre pelos feitos da chapa atual, abandonou a organização do projeto Paraisópolis, que, de qualquer forma, foi realizado com sucesso. A chapa livre quer estreitar os laços entre os alunos de todos os anos. Queremos estimular os bichos a se interessar pelos assuntos da faculdade desde já. E queremos fazer manutenção dos trabalhos que já são realizados, de acordo com a vontade dos nossos alunos, para tornar o CA um órgão ainda mais representativo. Queremos dar atenção a todos da mesma forma, lutar de forma racional, estratégica e até mesmo diplomática, para termos mais força perante o nosso diretor e os nossos professores. Queremos dizer a todos que não é apenas pelos materiais, é também pelo direito de fazermos nossas festas, sim, pelos nossos happy hours, pelo direito de melhorar a estrutura de atendimento na clínica, antes mesmo de termos nossos materiais de graça, pelo direito de nos formarmos com ênfase em atendimento clínico e não em pesquisa. O CA pode tratar, e já trata, de muito mais assuntos do que podemos imaginar em um curto espaço de reflexão como esse. Mas queremos passar a vocês nossa vontade e determinação de ouvirmos e integrarmos a todos para que a gente lute juntos pelo único ideal para o qual não existe oposição. Garantir a melhoria da formação odontológica na nossa casa, a FOUSP. Atenção, vocês têm ainda 2 minutos. Dou-lhe 1, dou-lhe 2. Vai falar? Bom, gente, obrigada pela presença de todos. Agora eu nem vou falar de questão de experiência, que eu fui do CA, foda-se. Eu quero dizer para vocês que é uma coisa que eu gosto muito, aliás, é uma das
coisas que eu... Aliás, é uma das coisas que eu mais gosto dessa faculdade, que me mantém aqui, de fato. E eu estou disposta a lutar pelo que for preciso. Eu gosto muito disso. E eu acompanhei desde o começo do ano justamente para entrar nisso. E é isso que eu quero fazer, eu não tenho dúvida quanto a isso. Para quem está se sentindo inseguro ainda, pode vir falar comigo, pode perguntar, pode fazer crítica, sugestão, que eu vou ouvir. E ainda tem gente para ficar mais e para me ajudar. E a chapa inteira está disposta. Muito boa a criação da oposição. A gente se uniu muito, muito mais do que eu imaginava. E, bom, é isso. Eu só queria falar que, para quem ainda quiser conversar com a gente vai ficar disponível aqui mais uns minutinhos depois que acabar o debate. Quiserem dar alguma sugestão, crítica, dúvida, a gente vai estar aqui disponível para quem quiser conversar com a gente mais um pouquinho. Obrigada pela presença, pessoal. Contraste. Bom, acho que ninguém precisa falar que esse discurso foi direcionado a mim em relação à diretoria de projetos. Eu achei bem interessante que ele foi colocado aqui, porque isso mostra, na verdade, exatamente um dos temas que a Contraste diferencia da Chapa Livre. Em primeiro ponto, essa questão de focar em assuntos pessoais, os quais a gente considera que não convém. E se eu fosse falar aqui de assuntos pessoais, eu ia, inclusive, falar de posicionamentos muito antiéticos de pessoal da Chapa, que, inclusive, direcionaram xingamentos pessoais, os quais eu nunca fiz em relação a ninguém da outra chapa, por conta do meu posicionamento político. Eu acho que isso a gente tem que resolver por trás dos panos e ninguém tem nada a ver com isso aqui. Só que, em relação ao meu posicionamento, eu vou aproveitar o tempo para me defender, que o meu posicionamento foi única e exclusivamente ético. Porque eu não acho correto uma chapa que não tem o mesmo nome que a Chapa Restauração, que não tem os mesmos membros que a Chapa Restauração, porque não saiu, inclusive, as duas diretoras de projetos e ficou a outra que também abandonou, inclusive abandonou de um jeito muito mais medíocre que o meu, abandonou a chapa de diretorias sociais. Saiu também diretoria financeiro, saiu também diretoria de divulgação, saiu também diretoria científico, enfim, não vou ficar aqui sendo cargos. O ponto são chapas diferentes. O que foi feito em relação à chapa, o que foi feito pela Chapa Restauração, foi feito pelos membros da Chapa Restauração, e a Chapa Livre não pode e não deve usar isso como mérito da chapa dele, independentemente de ter sido eu que fiz ou qualquer outra pessoa. Até porque eu não considero que fiz nada sozinho, assim como foi dito pelo que as outras pessoas falaram. Agora, então, vou ressaltar qual a diferença da nossa chapa em relação a eles. A nossa diferença é exatamente isso. A nossa chapa tem como é que chama isso? Um espírito de união. A nossa chapa, ela não tem essas diferenças pessoais entre a gente, justamente porque a gente foi unido por ideias e não por pessoas que gostam de participar. E isso, sim, traz uma união que o centro acadêmico precisa, e não de pessoas que ficam fazendo picuinhas internas. Em relação ao resto, eu vou deixar que o Pedro termine. E quanto a gente não tem nenhuma experiência, ou ser só focado em permanência, a experiência, que a nossa faculdade é a cidade do interior. Todo mundo conhece a gente, todo mundo se conhece, as pessoas sabem quem são a gente. E a permanência não é só materiais, tudo é permanência. Até a questão das festas, nós queremos o jeito das festas sim, e queremos, pode até ter mais festas mais integradas. A gente quer que todo mundo seja bem-vindo, que eu tenho certeza que não é todo mundo que se sente bem-vindo nas festas. Tudo isso que a gente fala, a nossa proposta, a nossa chapa, ela não tem proposta. A gente tem uma visão da faculdade. Uma visão que a gente tem uma faculdade mais justa, mais integrada e para todos. Isso, a gente quer representar todo mundo, desde as festas, desde a semana de recepção até os materiais. As festas, por exemplo, coisas banais, como podemos mudar as músicas, chamar mais faculdades, integrar internamente, externamente para a USP. Porque a ideia da quadra é uma coisa pequena, mas por que não? A gente está aqui, essa é a nossa casa. Por que a gente não pode, entre os treinos, sair, bater uma bola, sair e ficar descansando na quadra? Isso tudo para a gente é permanência. Aqui é a nossa casa, a gente tem uma visão onde todo mundo se sinta à vontade aqui e não se importe passar o dia inteiro aqui como todos nós passamos. Muita gente está longe de casa, longe da sua cidade, do seu estado para estar aqui e tem que continuar se sentindo em casa. Essa é a visão que a gente tem da faculdade. Não é só dos materiais. A gente briga muito pelos materiais e temos propostas concretas, como, por exemplo, o que a gente fala dos manequins. Nós já temos contatos com empresas que a Andrea, que é da nossa gestão, ela já tinha tentado para a sala dela conseguir uma opção para os manequins de uma empresa do interior, não sei de qual cidade, não importa.
Mas teve o problema porque eles não encaixam na nossa cabeça. A empresa quis oferecer, não, nós trocamos os encaixes. A empresa se ofereceu, mas a diretoria conseguiu, segurou. A gente tem que tomar iniciativa. Se a gente tiver um espaço, nós conseguimos, nós emprestamos. Nem que o aluno entre e troque a cabeça na hora, fica um escândalo entrar com a cabeça, a gente não se importa. A gente quer acabar com esse monopólio, isso é uma das nossas propostas. E isso tudo com base para fazer uma faculdade mais justa e mais integrada para todo mundo. E é isso, gente. Nós também estamos disponíveis, abertos, ainda dá tempo de vocês verem nossas propostas, ainda temos nosso Facebook, todos nós estamos abertos a perguntas, a questionamentos, a lavação de roupa, que teve muito aqui. A gente está disposto, a eleição é amanhã e depois de amanhã, é importante todos votarem, todos que estão aqui já devem ter decidido o voto, quem não decidiu, decidam, converse com a gente, que é muito importante isso para a faculdade. E nós vamos estar disponíveis sim, o ano inteiro, não importa, nós somos 15 pessoas mais ou menos, e a gente tem orgulho sim de ser gente que é do noturno, gente que trabalha e que mesmo assim vai querer tocar essa faculdade e representar todo mundo. Eu acho que é difícil. Atenção, uma foto com as etiquetinhas levantadas, tá? Desculpa encher o saco, gente, é que senão minha chefe me bate, por favor.